Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 23. Vamos ler a partir do verso primeiro. Não vou ler versículos sequenciados, mas é sobre aquilo que enfrentamos. Vamos lá. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir, usam nos braços filactérios mais largos de que o costume, e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de se sentar-se à cabeceira das mesas dos banquetes e ocuparem os lugares de honras na sinagoga. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados de rabi. Versículo 11. O mais importante entre vocês deve ser servo de todos, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Esse é um dos versículos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Mateus 23, versículo 2. Pois todos que se exaltam serão humilhados, e todo humilhado será exaltado. Tem muitos procurando a exaltação, mas tem muitos também procurando a humilhação debaixo do Senhor, fazer aquilo que Ele manda. E esse texto, meus irmãos, ali naquele momento ali, era um pouquinho antes do Senhor ser crucificado. Naquele momento ali o Senhor rasgou o verbo literalmente, e naquele momento os líderes, todos os que armaram a morte do Senhor Jesus sem fundamento legal nenhum para condená-lo, foi o estupim, vamos dizer, foi aquilo que supitou a ira deles. Por quê? Porque o Senhor começou a rasgar o verbo e falar toda a verdade sobre toda a realidade espiritual contida. Irmãos, e nós precisamos entender, o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Romanos 10:10, Paulo fala que quem confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, automaticamente Ele se torna o nosso Salvador, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, ou seja, crendo no seu plano divino e crendo nas suas promessas. Mas não existe a ideia de salvação sem entender a ideia de condenação. Há uma condenação, sim. Eu gosto e prego muito o Deus que fornece a graça, a misericórdia. Vocês vêm aqui, me acompanham no canal, vocês sabem disso, vocês sabem que eu gosto. E hoje, sexta-feira, poderia trazer uma palavra de ânimo, mas é uma palavra de despertamento de como o inimigo age sobre as nossas vidas. É bom nós ficarmos atentos. Eu sei que ela não traz, normalmente ela não ganha muitos likes, não, mas vamos lá, vamos falar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração para a gente poder entender o que Ele quer falar. Começa falando: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais. Tem muitos que se acham assim, meu irmão, tem muitos que se... O problema não é nem interpretar a lei e a palavra de Deus, tem muitos, eu mesmo me coloco nessa posição para te falar a verdade, porque sei que foi o chamado de Deus. O Senhor revela a sua palavra a mim. A questão nem é muito aí. O Senhor nem questionou a autoridade dele contra isso. Quando eles falam ali, Ele fala: portanto, pratique tudo que eles dizem e obedeçam-lhe. Está mandando ele praticar tudo que eles dizem e obedeçam. O problema não está nisso. O problema é que o Senhor Jesus, Ele ia mais além. Ele continua falando ali, ele não questionou ali a liderança. Ele questionou o uso de como eles faziam a liderança deles, para a influência que eles exerciam no meio do povo, para trazer, porque eles falam assim, sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, meu irmão, falam muito e não fazem nada por nós. E normalmente é assim, quem critica o seu corre, normalmente não faz nada por você. Quem critica, é muito difícil você ver uma pessoa se levantando que fala o que está errado, mas que se levante para te ajudar, te estenda a mão. É difícil, irmãos, não é fácil encontrar um tipo de pessoa assim, não. Logicamente tem muitos, ainda tem mais de 7 mil que não se dobraram a Baal,
Mas os trabalhadores, eles são poucos, os verdadeiros, eles são poucos. O Senhor Jesus trouxe essa ideia para nós. Aqueles que colocam, querem a honra, mas não querem o suor do sacrifício. E a verdade é que as lágrimas, elas não substituem o suor. Eu quero repetir isso. As lágrimas, elas não substituem o suor. Nós devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, como Paulo diz em Romanos 14, mas nós devemos também estender a mão e caminhar com as pessoas nas suas dificuldades, suportar suas fraquezas e ter paciência, até que elas possam exercer o seu ministério, o seu chamado, cumprir o seu propósito aqui. E eles falam, mais do que isso, além deles não fazerem isso, eles falam assim, ó, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Sabe, meu irmão, não trazem consolo, não dão uma notícia de um fardo leve, não dão descanso para o cansado. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso que eles fazem, o Senhor Jesus vai falando, tudo isso que fazem é para se exibir. E aqui eu quero entrar justamente da onde vem a origem e a fonte disso, porque o próprio Paulo fala em Efésios 6,10 que a nossa luta não é contra o carne e o sangue, e sim contra as potestades nas regiões celestiais, dominadores do ar, ou seja, demônios organizados de forma estrategicamente que influenciam pessoas através de pensamentos, através de seduções das coisas que tem. O nosso inimigo, ele é invisível, irmão, apesar dele se manifestar visivelmente através das pessoas. E olha o que eles fazem, tudo que se fazem é para exibir, usam nos braços filactérios mais largos de que costume e vestem mantos com franjas mais longas. O problema não está usar os filactérios. O que é o filactério, irmão? O filactério era uma faixa, um pedaço de pano, um pedaço de pergaminho, a qual eles colocavam um trecho, ou seja, um versículo da Bíblia. Naquela época ainda não tinha sido dividido em versículos e capítulos. E eles amarravam aquilo num sentido de que eles seriam justamente os conhecedores, indicava sabedoria, indicava conhecimento, indicava poder. E os mantos falam justamente da autoridade, e eles faziam também de forma mais longa, com uma tentativa, o que fazem era para se exibir, usavam tudo isso para se exibir. Olha, e eu quero voltar com vocês, tem dois textos que os teólogos, eles claramente relatam justamente a queda de Satanás. Eles relatam como Satanás era um anjo de luz. Ele era o quarto, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lúcifer, o chamado Lúcifer, ele era um anjo de luz, um anjo que tinha muita autoridade e poder, criado por Deus. E ali se mostra a origem da maldade. Eu quero ler com vocês, por exemplo, um texto que mostra esse momento. Isaías 14. Todos os teólogos concordam claramente que esse texto foi uma inspiração de Deus, uma inspiração divina. Foi como se Deus estivesse falando, mostrando justamente essa parte. Está escrito aqui em Isaías capítulo 14, versículo 12. Fala assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante. Algumas versões traz estrela da manhã. E a palavra Lúcifer, realmente ela não tem na Bíblia. Lúcifer, ela significa justamente isso aqui. No hebraico, ela significa estrela da manhã. Olha, mas a estrela da manhã não é o Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus é a estrela reluzente da manhã. Se eu não me engano, está em Apocalipse 20, 19. Ou seja, uma estrela que brilha mais. Uma estrela mais reluzente. Porque o inferno, ele se disfarça de anjo de luz também. E ele fala: filho da alvorada, foi lançada à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e coloquei meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria ser mais alto do que Deus, meus irmãos. Então nós já percebemos logo aqui que há insatisfação com a posição que Deus deu para esse anjo. Há uma falta de contentamento, sabe? Há uma insatisfação com aquilo que ele já possuía. Ele queria sempre mais. E ele fala, ele continua: dominarei o monte dos deuses nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos Deus e serei como Altíssimo. Queria ser igual a Deus. Vaidade, queria ser mais do que é, irmão. Vaidade. Você percebe as similaridades entre ele e os fariseus? E os fariseus, meus irmãos, eles eram os narcisistas do primeiro século. Era o mesmo espírito que dominava Jezabel, esposa de Acabe, dominadora,
sabe, que querem ver as pessoas sucumbindo, que elas se sentem superiores, quando na verdade tem uma autoestima baixa, sempre coloca a culpa dos seus erros nos outros, insatisfação com tudo que tem e tudo que falam parece ser verdade. Olha, e aí esse texto, irmãos, ele se completa justamente num texto que está em Ezequiel, que é um profeta. Os dois profetas, esses dois profetas, eles vieram justamente antes do cativeiro. Ezequiel durante o cativeiro babilônico, é antes e durante e ali durante o cativeiro babilônico. E Isaías antes, mas Isaías pronunciou antes, o durante e o depois do cativeiro babilônico, o que aconteceria. E em Ezequiel, tá, o texto que se refere a Lúcifer está em Ezequiel 28, diz assim: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Versículo 11, irmãos. Versículo 12. Versículo 12, parte B do versículo 11. Quero destacar: cheio de sabedoria e cheio de perfeita beleza. Os filactérios indicavam sabedoria e o manto indicavam a beleza da sua autoridade. Agora, nem tudo que é bonito e nem tudo que é belo é bom para mim. Eu quero repetir isso. Nem tudo que é belo e nem tudo que tem sabedoria é bom para mim. Por quê? Olha, ele fala no versículo 14: você foi ungido como um querubim guardião. Ele tinha uma missão. Era o querubim, um dos mais altos patentes dos anjos. Estava acima dos outros anjos. Pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumigantes. Olha, agora no versículo 17 ele fala: seu coração tornou-se orgulhoso. Por quê? Por causa da sua beleza. Por causa da beleza dele. Justamente a palavra fala que ele era cheio de pedras, todo reluzente, as roupas dele resplandeciam. Fala aqui no texto, vocês podem ler. Por causa de sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Há uma sabedoria que é corrompida e há uma beleza, meus irmãos, que traz orgulho. Tudo o que fazem é para se exibir. Eu quero repetir: tudo o que se fazem era para se exibir. Então, aonde você tem aplicado a sua sabedoria? Aonde você tem aplicado o seu tempo para saber? Tem pessoas que usam a sabedoria para hackear os outros na internet. Tem pessoas que usam a sabedoria para perseguir os outros na internet. Tem pessoas que usam a sua sabedoria para construir armas que matam os outros. Tem pessoas que usam sua sabedoria para invadir a casa dos outros e roubar todas as suas posses. E por mais que a pessoa construa sistema de segurança, ela usa a sabedoria e a maquinação do mal para passar por cima daquilo. Tem pessoas que usam a sua sabedoria para ganhar domínio sobre outras pessoas. Tem pessoas que usam a sua sabedoria para simplesmente construir armas químicas. Tem pessoas que usam sua sabedoria para colocar um contra o outro. Tem pessoas que usam sua sabedoria para colocar a culpa em nós. A sabedoria corrompida, motivo de orgulho, de uma beleza que deve ser abandonada. Olha, irmãos, e ele fala no versículo Ezequiel 28, ele fala: por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, versículo 18, você profanou os seus santuários, pois fiz sair de você um fogo que os consumiu e reduzia as cinzas do chão, à vista de todos que estavam observando. Está falando da humilhação de Satanás e do fogo consumidor, desse fogo que nos depura por meio do pecado. Mas tem um versículo aqui que eu gosto muito, porque no versículo 17 de Isaías 14 mostra justamente aquilo que nós estamos vivendo. Ele fala assim: esse é o rei que destruiu a terra e transformou num deserto. É ele que arrasa as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros. Está falando justamente desse tipo de situação que nós enfrentamos, irmãos. No deserto, onde a serpente sorri, nós não encontramos misericórdia. Encontramos até alívio, irmão, mas toda vez que encontramos o alívio, e tem muitos que o alívio do deserto tem sido, a água tem sido crack.
Tem muitos que o alívio do deserto tem sido uma arma que apaga a vida de outra pessoa que lhe fez raiva. Tem muitos que a água do deserto tem sido pornografia dentro da internet. Tem muitos que a água do deserto tem sido se despir, tampando o seu rosto frente a outras pessoas. Traz alívio temporário, traz um alívio, sabe? É como Jó, pegando a teia e se coçando, mas até alivia a coceira, mas a mesma teia que provoca, que alivia a coceira, é a que me provoca mais coceira depois. E é assim que Satanás age, é assim que Satanás gosta. Olha, a palavra fala que eles gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Eu conheço muitos, irmãos. Eu conheço muitos que na frente do seu primeiro nome colocaram o nome de pastor. Eu, pastor fulano, eu, bispo ciclano, mas Deus, Ele nos conhece pelo nome, é o nosso nome que tem gravado na mão dele. E nós fomos chamados para ser iguais. Nós não fomos chamados para ser superiores, não fomos chamados para ser insatisfeitos um com os outros. Olha, e é impressionante porque eles sempre tentam manter tudo dentro de uma aparência legal. Olha, em Mateus capítulo 26, um pouco mais para frente, no versículo 59 e 60, fala: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não a acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Olha o que eles fizeram. Irmãos, nós percebemos ao longo da história, e muitos historiadores procuraram minuciosamente algum delito que Jesus tivesse cometido e que o pudesse levar ao menos a julgamento. Não estou nem falando da culpa e condenação, ao menos a julgamento, e não encontraram nada. E nós percebemos isso ao longo da história, que muitos déspotas, muitos tiranos agiram como os fariseus, tentando agir dentro da lei, tentando agir dentro dos seus costumes, dando as suas próprias justificações. Dentro dessa lista nós encontramos Stalin, Hitler, agiram meticulosamente, meus irmãos, dentro da lei, para poder executar e para poder matar mais de um país de judeus. Foi uma perseguição horrível. E dentre esses aí também temos a Inquisição da igreja romana. Essa Inquisição matou muitas mulheres condenadas de bruxaria, quando na verdade elas estavam operando, e a história conta isso, está tudo aí, operando na história, chamados de rebeldes, operando curas e maravilhas por intermédio do Senhor e através até da manipulação de ervas, costumes práticos. Mataram muitos judeus, mataram muitas pessoas que praticavam e que seguiam a verdade. E essa é uma realidade de um mundo invisível que nós todos enfrentamos todos os dias. Ele está aí, o nosso inimigo, ele age por meio de pessoas, até mesmo por meio de pessoas da nossa família. O Senhor Jesus fala em Lucas 12, se eu não me engano, o teu inimigo está dentro da tua própria casa. E nós precisamos compreender essas realidades espirituais se quisermos vencer. Porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que nós devemos fazer? Vestir toda a armadura de Deus. A preparação do Evangelho da Paz. Nós devemos, justamente colocar o capacete da salvação, ser justificado com a espada do Espírito, tomar toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o Senhor de tempos em tempos ele vem. E para aqueles que estão em Jesus, a justiça de Cristo se aplica. Deus olha para você e vê Jesus em você. Mas aqueles que estão no seu próprio ego se desfilando, que tudo o que fazem era para se exibir ou para trazer um alívio ou, para satisfazer o seu próprio ego, para esses, juízo. Isso não é brincadeira. Isso é a palavra do Deus vivo se cumprindo. O Senhor termina ali com 7 avisos: que a aflição os espera, hipócritas. E é justamente isso, irmãos. E eu quero terminar porque o Senhor, ele sempre nos leva a essa situação. Ele fala que o mais importante entre vocês deve ser servo de todos. Nós estamos aqui, meus irmãos, eu falei isso já, nós estamos aqui para amar uns aos outros, para dar uma notícia de fardo leve. Nós estamos aqui para dar descanso para o cansado. A vida, ela é como um sopro, e aqui nesse lugar ninguém se contenta com pouco. E a verdade é que o caminho para o inferno, ele é pavimentado de boas intenções, tem até beleza e sabedoria, mas nós devemos estar
atentos a tudo aquilo que está em nosso redor, sabendo que o Senhor zela pela sua palavra e olha cada coração. Provérbios 16:2 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é que pesa o espírito. Ele olha o que está por trás daquilo. E no final das contas, se a nossa intenção for boa, há exaltação. Mas se nós estamos tentando exaltar nós mesmos, o nosso ego e não o Senhor, há humilhação. Mas eu quero declarar sobre a minha vida e a sua vida que o Senhor, no final das contas, terá exaltação para a nossa vida. Gostaria de deixar essa mensagem como advertência, como despertamento à igreja do Deus vivo. Lembrando que sacrifício e renúncias nos desertos, principalmente a tudo aquilo que o mundo nos dá, porque tudo aquilo que nós queremos o mundo tem para dar, essa renúncia, ela produz a nós um final de paz e aquilo que nós esperamos. Ou seja, o Cordeiro tem uma recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe vocês, a paz do Mestre. Tchau, tchau.